Então, aqui nesses vídeos nós vamos ver o script em ação, essas repetições, esses automatismos que muitas vezes fazem com que as pessoas vão numa direção oposta àquela que desejam na vida. Porque o script faz a gente ir de forma repetitiva e automatizada. O Script Buster. Uma série de vídeos onde a gente vai por aí olhando, tanto na área profissional, quanto na área amorosa, quanto na área familiar, o script em ação. O script é a programação não consciente de vida, aprendida a partir do núcleo familiar e das estruturas emocionais, as estruturas de crença, as estruturas de relacionamento que a gente aprende e repete. Nós somos seres de modelagem, nós somos seres de hábitos, então a gente tende a repetir, até para facilitar o estar no mundo, aquilo que nós vivemos como modelo e como referência, que são papai e mamãe, as pessoas que nos rodeiam ali, nos familiares, professores, as pessoas que vão inspirar. As primeiras experiências são absolutamente marcantes. E essa repetição acontece sem que a gente queira. Às vezes a pessoa diz, poxa, eu não queria estar respondendo meu filho da maneira que a minha mãe fazia. E de repente eu me vejo com o mesmo desenriste, com as mesmas palavras, com o mesmo tom de voz. É porque isso está incorporado, né? Esse tom de voz, essas palavras estão no nosso inconsciente e a gente vai repetir porque foi isso que a gente aprendeu. Então, aqui nesses vídeos nós vamos ver o script em ação, essas repetições, esses automatismos que muitas vezes fazem com que as pessoas vão numa direção oposta àquela que desejam na vida. Porque o script faz a gente ir de forma repetitiva e automatizada. A autonomia é não ser previsível. Eu escolho como eu vou responder. Então, se eu estou na programação do script, eu não tenho essa escolha. Vem comigo que a gente vai ver hoje na área profissional. A gente vai ver aqui o MasterChef. E essa área da cozinha é famosa por ter um ambiente bastante duro, né? Com muitas brigas, com chefes e chefas muito duras, né? Enfim. Então a gente vai entrar nesse lugar aqui. Detalhe, não me interessa e eu não desejo criticar as pessoas em si, não tem nada a ver com as pessoas, mas com os papéis que elas estão ocupando e com a forma de comunicação que elas estão tendo naquele momento. Então não é uma crítica especial a ninguém, tá? Mas simplesmente uma avaliação de uma situação pública que a gente pode se inspirar para identificar o script em ação. Então vem comigo aqui. MasterChef. Todo mundo em 2 minutos tem que parar de fazer tudo e todo mundo na frente tem que ter a mise en place que precisa. Presta atenção no tom de voz dela. É um tom de voz impositivo. Ela tá no papel do perseguidor. O perseguidor, quando a gente entra no papel do perseguidor, o objetivo é causar submissão ou opressão. A ideia é se provar certa. A pessoa que está no perseguidor não interessa em escutar o outro. Então você vai ver que no tom de voz dela é um tom de voz alto, que ela vem com palavras impositivas e que tem muito pouca escuta. Vem comigo. Desculpa. Não, mas não escuta nada. Na cozinha, ou fala um, ou fala o outro, porque se... E aí ela tá ditando regras, tá julgando, tá dizendo certo e errado, né? Ela diz que ela tá falando e que as outras pessoas não estão escutando, mas na verdade tem pouca escuta aqui nesse tipo de atitude. Não fala ninguém. Okay. E ninguém escuta nada. Na verdade aqui, como ela tá no papel do perseguidor, ela não tem escuta. Então chefes que ocupam esse papel autoritário, né, de colocar defeito, de apontar o dedo, em geral criam ou equipes submissas, então pessoas que não vão ter atitude, que vão morrer de medo dessa pessoa e que vão ter pouca iniciativa, né, vão estar sempre se justificando. Olha ele como é que ele faz, o menino. E eu te falei pra não fazer a twill e você fez a twill. E vai ficar pronto.
E então, o dia que você comanda um restaurante, você deixa que as pessoas que estão embaixo de você te desafiem e façam o que elas querem? Ou você... Ele tá se sentindo mal, tá se sentindo fora do lugar. Na verdade, fica com pouco espaço para poder ter a informação do que é para ser feito, né? Como é que ele pode ajustar o comportamento dele. E o papel da perseguidora, né? Mantém a crítica, e a coisa dela é botar ele para baixo. Ele, mesmo que ele disser desculpa, ela continua criticando, percebe que a coisa vai e segue. Então, uma pessoa que geralmente se coloca como chefe assim, né, vai ter muito pouca escuta do que acontece no seu time. Quanto mais autoritário você é, menos você vai saber do que acontece, porque as pessoas vão ou se submeter, como eu falei antes, ou vão querer fugir de você. É o tal da estraga rodinha. Chegou aquela pessoa, as pessoas desmancham. E não vai saber de nada. Vão ter segredos, vão ter fofocas por trás, porque a forma das pessoas se vingarem de alguém que é autoritário é através das brincadeiras maldosas. Então expressam a raiva dessa pessoa pela fofoca, pelas brincadeiras de mau gosto, falando mal dessa pessoa, espizinhando. Isso tem demais quando a gente tem chefes autoritários, pessoas que são perseguidoras. Quanto mais perseguidora uma pessoa, menos ela vai saber das pessoas que estão ao seu redor. A perseguição gera uma sensação de isolamento. Em geral, as pessoas que são muito perseguidoras têm a sensação de que as pessoas não gostam dela. Porque, na verdade, não é que as pessoas não gostem dela, é que a posição que ela está tomando e a atitude que ela está tendo gera esse tipo de reação. Precisa ter uma ordem porque você precisa ter um controle. E se alguém está te falando para não fazer aquilo e teu cozinheiro faz igual, você acha o máximo. É muito sério, né, num ambiente profissional, você falar com alguém como se fosse uma criança. E, na verdade, é o que está acontecendo aqui, né? Quando a pessoa está no perseguidor, ela trata o outro como menor. A gente não devia falar assim nem com as nossas crianças, porque esse tipo de atitude, ao invés de gerar a capacidade de acertar, gera só submissão, insegurança e medo. Quem está no perseguidor quer gerar submissão e medo, né? Então, quando a gente tem esse tipo de ambiente no trabalho, é muito mais provável que a equipe fique menos e menos eficiente. Sob crítica, as pessoas não se desenvolvem. Se você tem uma criança e tudo que a criança fala, você diz que tá uma porcaria, que ela não acerta, essa criança vai simplesmente achar que nunca é suficiente e vai perder coragem de se desenvolver. A mesma coisa no time de trabalho. Ok, perfeito, já entendi. Ela não escuta em nenhum momento, ela não dá informações claras, né? Ela só critica espizinha. Tem um monte de gente que ocupa esse lugar do perseguidor no trabalho, mas o resultado é muito pouco produtivo. Faltam 20 minutos, você tá pondo no vácuo, Cordeiro. Aqui chega o Fogaça criticando o menino que tá correndo pra cima e pra baixo. Aí ele ousa dar uma resposta um pouquinho rebelde, né? Tipo dizendo, calma, eu tô aqui correndo, para de me criticar. Ele não fala isso, mas quando ele diz, já pensou, né? O que ele tá dizendo é, por debaixo dos panos, a gente chama isso de comunicação anterior, para de me criticar, tô correndo aqui desesperado. E aí veja a resposta, porque como o Fogaça tá no perseguidor, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar ainda o nível de crítica e de julgamento. Olha. Tá todo irônico hoje, hein? Chefe. Tô falando com você tá me tirando por quê? Chefe, eu tô sem tempo, só um segundo. Então fala. E aí o Fogaça começa a dizer, tá sendo irônico, também no perseguidor. Mas o menino ainda dá uma provocada, ele é um pouquinho rebelde, né? Muitas vezes, quando a pessoa é rebelde assim no trabalho, tende a levar na cabeça, né? Em geral, né, a rebeldia vai causar, com o chefe principalmente desse que está sendo perseguidor, vai te prejudicar, né? Aqui não tá ajudando nada o menino falar isso. Ele chega até a dizer, olha, tô sem tempo, tô correndo, mas o tom que ele usa é um tom desafiador. Direito! Sim, chefe. Tô aqui pra questionar. Tô pra ficar ouvindo piadinha sua. Você acha que eu sou palhaço? Continuando o perseguidor, é o tom de voz e a crítica, é o julgamento. Tá vendo, chefe? Aí ele deixa as coisas caírem
E ele é ousadamente ainda na rebelde. Então esse cara aqui muitas vezes vai levar na cabeça. Porque rebelde com uma pessoa que é perseguidora só vai se dar mal. Ou é excluído do programa, ou tem alguma punição. E ele ainda diz, tá vendo, chefe, que você me fez fazer? Furado. Problema seu, se vira. Quer ser folgado, vai aguentar. Folgado, é? É. E ele continua. É interessante isso, né? Porque na verdade quando tem alguém que tem mais poder que você, que tá entrando no perseguidor, não adianta muito você ser rebelde desse jeito, né? Ele pode, no máximo, usar um questionamento adulto, mas entrando aqui na rebelde, ele só vai seguir se dando mal. Fábio, fica quieto, Fábio. Chega! Desculpa. Presta atenção. Desculpa. Faz seu trabalho. Aqui pra aprender. Aí no final, ele coloca o galho dentro e diz desculpa, né? Na verdade, não adianta nada a posição rebelde dele, não resolveu absolutamente nada na situação. Na verdade, assim, se você tem um ambiente de trabalho assim, é um ambiente super tóxico. As pessoas não conseguem se comunicar, quem está subordinado não tem voz. É típico, por exemplo, do exército, né? As pessoas acima têm todo o poder e as pessoas abaixo não têm poder. E a tendência é que, em escadinha, né, assim, quem tem muito poder oprime esse aqui. Aí esse aqui vai oprimir quem vem embaixo. Então a gente tem uma escada de opressão. Porque essa opressão tem que sair para algum lugar, então não vai para a pessoa que está subordinada. Então a gente tem uma empresa, uma estrutura hierárquica, onde tem pouquíssima comunicação, porque em geral, se você está sendo oprimido, você não passa informação para adiante. Então as pessoas que são as mais autoritárias são as que sabem menos, né, que tem pouca escuta, então culpam o projeto, mas não sabem do que está acontecendo na empresa. Então em geral a gente tem aí uma dificuldade de passagem de informação e um sistema hierárquico descendente de escadinhas de opressão. Se você for ver o grau de satisfação nessa empresa, vai ser absurdo. Tem isso? Tem de montão. Né? A cozinha é famosa por ter esse tipo de estrutura, né? Tem muita gente que fica absolutamente estressada, tem drogadição a rodo acontecendo, né? Porque tem essa estrutura hierárquica do perseguidor. O que é o perseguidor? É aquele que diz o que tem que ser, que aponta, só ele sabe, né? A pessoa que tem muito pouco escuta, que só julga o outro. Mas o objetivo da pessoa que está no perseguidor não é consertar, é provar-se certo. Então, em termos de otimizar processos dentro da empresa, essa é a pior forma que você pode ser, né? Que você pode ter um chefe ou uma chefe na tua empresa ou em cima de você, ou ser esse tipo de chefe. Um destaque aí tão importante? Eu tô dando uma olhada que o pessoal escreve em rede social aqui. Você já abriu aí, vai lá. Não, mas o que tem aí de... Vamos começar aqui para ver como é que é. Eles estão ao vivo. E aí ele chega e fala para ela, algum destaque aí tão importante? Então ele já, mesmo ele não tendo dito, olha, o que você tem para dizer é só besteira, não tem importância nenhuma, ele faz uma pergunta aparentemente lógica, mas por trás tece uma crítica com relação à relevância das informações que essa repórter tem para trazer. Ela imediatamente responde a essa comunicação por baixo dos panos, que a gente chama de comunicação ulterior. É isso que vai dar o tom agora da comunicação que se segue. Destaque tão grave interditando. Não, aí a gente tem alguns acidente de rodovia, mas segue aí com as redes sociais. Nada que provoque tanto, que atrapalhe tanto a vida das pessoas. Atrapalha sim, atrapalha no trânsito. Onde tem, então? Ele continua criticando ela, nada que atrapalhe assim a vida das pessoas. Ele continua dizendo para ela que aquilo que ela tem para dizer não é importante. E aí ela começa na rebelde. Então a gente tem aqui uma comunicação perseguidor-rebelde. Né? Em geral, essa comunicação ela pode seguir até em infinito. Ele perseguindo e ela se rebelando. Ela perseguindo e ele se rebelando. Mas na verdade, o objetivo em termos de trabalho não é alcançado. Aliás, em cadeia nacional, é a pior coisa que a pessoa pode fazer é bater boca assim. Rodovia. Isso aconteceu ontem. Então, se você está afirmando, olha a declaração dele e passa para nós. Não, eu não sou polícia. Se você está no papel de polícia, eu não sou polícia. Deixa eu explicar. Eu não sou polícia. Se o senhor é polícia, então o senhor não interfere no trabalho nosso. Peraí. Começa aqui um bate-boca.
né? Um persegue, um critica, um diz que o outro não sabe, aí o outro dá a volta por cima, diz que o outro não sabe. Ninguém consegue se escutar, as pessoas se atropelam, né? Aqui já se isso acontece num canal de televisão, se isso acontece dentro de uma empresa, é super sério, entendeu? Já é um nível de comunicação bastante violenta com uma pessoa sem escutar a outra. Tô saindo, obrigado. Bom, ia ser mal. E aí, de repente, para o programa, o outro sai na Rebelde. Claro que o repórter fica com as calças na mão, porque na verdade ele estava ao vivo e o outro era só um cara entrevistado, né? Na verdade, essa transação aqui, esse tipo de comunicação, é a comunicação da guerra. A ideia é escalar. Às vezes pode chegar à violência física, porque ninguém consegue se escutar e fica uma pessoa perseguindo a outra. Uma pessoa persegue, a outra vai, sobe nas tamancas, persegue a outra. Então o objetivo é provar quem é menos importante, quem é menos válido para fazer comunicação zero. A gente teve um problema na comunicação, Roberto. A gente mandou... Eu não entendo como que alguém... Ela começa a tentar explicar, porque na verdade elas fizeram uma grande cagada. Entendeu? Era para ser test drive e elas colocam test drive. Então, assim, é um erro bem forte. E ela começa, tipo, na submissa, tentando explicar uma coisa que não é explicável. É melhor você dizer, hey, sorry. Inglês aqui o programa inteiro? Eu falei que era test drive. Então, mas a gente mandou... Só que você tá sorrindo atrás do test drive e não ficou preocupado em não colocar aquilo lá. Ela fica meio sem graça, sorri e tal. Agora, a forma que ele dá o feedback é só espizinhando, só diminuindo. Vergonha pra Peugeot. Porque as pessoas que estão lá não sabem que isso eu aprendi. Isso pode até alguns acharem, mas é uma marca fazendo um test drive naquele local, escrito test drive. Aquilo foi... Aqui até ele foi para um lugar legal, né? Ele foi tipo, ele começa a dizer, é uma marca que tá fazendo um test drive, ele começa a dar informação, né? As pessoas não sabem que é o aprendiz, né? Então como é que isso pode prejudicar a marca da Peugeot? Aqui ele começa a dar uma informação mais racional, que teoricamente seria o melhor pra gente poder dar feedback para as pessoas, né? Você dá informação para a pessoa poder corrigir, porque na verdade o erro já foi feito. Não adianta mais, tipo... agora, como é que você pode, a partir de agora, não fazer próximos erros? Que é uma coisa, assim, imperdoável de uma forma... Olha, Roberto, eu diria mais. Agora, se você vê a cara dessa menina, da menina loura, ela tem um sorrisinho por trás, é interessante. Eu não entendo muito bem o que ela quer, mas eu acho que ela tá um pouquinho rebelde com o Roberto Justus. Isso para mostrar a vocês o seguinte: no mínimo, vocês duas tinham que estar chorando. O outro vem também só perseguindo. Então, em vez de ajudar e dar informação e para que elas possam calibrar o comportamento e ajustar, continua dando na cabeça no perseguidor. Então, tem mais um perseguidor, então, para dar um feedback. Dessa palavra. Eu ficaria encostado na frente do E o dia inteiro para que ninguém visse. Aí a outra ficou com cara de vontade de chorar, entendeu? Ela fica bem desesperada, na verdade, quando ela se dá conta, né? Mas não entra no adulto para poder ver como é que ela pode modificar o comportamento, né? Porque na verdade, quando você tem alguém que você quer dar um feedback, a ideia é que isso possa ter um efeito depois, né? Quando você quer dar um feedback para a pessoa e a pessoa cometeu um erro, primeira coisa é você descrever a situação, mas descreve num tom tranquilo. Quanto mais tranquilo tiver o seu tom para mostrar alguma coisa, principalmente se a coisa for desagradável, mais escuta você vai ter. Se você está coordenando um grupo, você quer que as pessoas possam te escutar, depois modificar o comportamento, né, ajustar, para que possam acertar. Mais e mais a gente vê que, por exemplo, se você gerencia um time, você quer que seu time se dê bem. Então a coisa não é espizinhar, humilhar, mostrar o quanto essa pessoa errou. Você dá a informação objetiva para que a pessoa possa se desenvolver. Então feedback, em geral, tom tranquilo, sem usar adjetivos. Traz a informação e faz um pedido claro do que você espera do seu time
a partir daí. Colocar as pessoas para baixo tem resultados bem ruins.